O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 14 de fevereiro. Concessionária ajusta o horário de detonação de rochas na Serra das Araras. BNDES tem exposição com acervo do Museu Nacional de Belas Artes que exalta pintores negros. Carnaval é destaque na programação da Biblioteca Parque Estadual no centro. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia! 2024 foi o ano mais quente da história, segundo a Organização Meteorológica Mundial, e 2025 vem registrando altas temperaturas. A variação pode ser sentida em vários setores. As mudanças climáticas têm forte impacto na economia mundial e podem aumentar ainda mais a fome no planeta. O representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos da ONU reforça a importância de conscientização da população e dos governos diante do aumento da temperatura global. Hoje o mundo está mais quente em 1,5 grau em relação aos anos pós-industriais, depois da Revolução Industrial. Isso faz com que haja mais tempestades, verões mais fortes, com calor interminável, frio mais intenso, enchentes intermináveis ao redor do planeta, a vida marinha está acabando e tudo isso tem um trabalho muito forte relacionado às emissões de dióxido de carbono por conta dos seres humanos. Então ainda há tempo para a gente reverter esse quadro, desde que nós nos conscientizemos e comecemos a proteger a vida no planeta Terra. Com as mudanças climáticas, aqueles que mais sofrem são exatamente as populações mais vulneráveis, as pessoas mais pobres. Por quê? Porque são as pessoas que dependem do clima, dependem da produção dos seus alimentos na Terra. É importante que a gente compreenda o que significa um sistema alimentar. O sistema alimentar, ele vai desde a produção do alimento, a escolha das sementes, aquele local onde vai ser produzido o alimento, até o escoamento dessa produção, até a mesa das famílias que vão consumir aquela produção. Então é óbvio que com as mudanças climáticas, essas pessoas que produzem esses alimentos, os produtores de alimentos, serão os mais vulneráveis, aquelas pessoas que receberão mais os efeitos das mudanças climáticas. E isso vai ter efeito para todo mundo, porque menos comida sendo produzida, maior o preço dos alimentos. É bem provável que alguém da sua família ou amigo tenha joanete. A deformidade que se manifesta como uma saliência óssea na base do dedão do pé afeta 30% da população brasileira, principalmente as mulheres. O repórter Paulo Vitor Viviane tem informações sobre esse problema que causa tanta dor e desconforto. Bom dia, PV. Olá, Vicente, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a TV Alerj para conversar um pouquinho a respeito desse tema que causa, aí, como você falou, um desconforto, causa dor e principalmente para as mulheres. A gente recebe hoje no Bom Dia Alerj o doutor ortopedista especialista em pé e tornozelo, João Henrique Ali. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Alerj. Doutor, vamos começar explicando o que é a joanete, porque muita gente ainda tem uma visão um pouco diferente do que é realmente. Acha que é um crescimento do osso ali, mas na verdade não é bem assim. Bom dia. Bom dia, Paulo Vitor. Bom dia, pessoal de casa. Interessante que o joanete também, o hallux valgus, né, conhecido como joanete, ele é uma deformidade óssea no pé, no dedão do pé. Ele é causado por um desvio do osso. É um desvio que vai causar essa saliência óssea que a gente chama de joanete, né, e vai causar esse desconforto, que a principal sintoma dele é essa dor local e gerando bastante impossibilidade para o paciente. Esse estudo que mostra que as pessoas mais propícias a ter o joanete são as mulheres. Cerca de 30% da população voltada para as mulheres tem o joanete. É verdade, Paulo Vitor, que a gente acredita que tem muito a ver com a questão do calçado, né? O uso do calçado de bico fino e salto alto, principalmente, que vai gerar essa compressão, o calçado mais apertado ali na região da frente, vai gerar essa compressão e vai gerar essa progressão dessa deformidade. E além da dor, que causa um certo desconforto, causa um incômodo, quais são os outros sintomas de um joanete? Tem uma alteração da sensibilidade no local, pode ocorrer também um inchaço, um edema no local, uma vermelhidão ali no final do dia. Evoluir, quando mais avançada a doença, pode diminuir a mobilidade, gerando ali uma artrose importante no local também.
E é sempre bom dar atenção a esses sintomas, porque, como você disse anteriormente, pode se acarretar em outros problemas de saúde também. Quais são esses problemas? Com certeza. Os problemas seriam os problemas desenvolver uma artrose devido à sobrecarga em outras articulações, a sobrecarga no pé. Você vai mudar o equilíbrio, né? Você tem uma alteração da biomecânica da marcha e isso vai gerar esse desconforto e essas alterações possíveis aí até uma artrose mais precoce. E quando a gente fala, assim, doutor, de algum problema, algum distúrbio, tem tratamento? Qual é o tipo de tratamento em relação ao joanete? Com certeza tem tratamento. E como tudo, o primeiro tratamento é a prevenção. A prevenção e os cuidados que a gente deve fazer. A prevenção inclui a questão do calçado, mais uma vez, um calçado confortável, principalmente de bico mais largo, a câmara anterior mais larga, para não proporcionar essa compressão dos dedos. A gente pode usar palmilha, podemos fazer fisioterapia para fortalecer essa musculatura do pé e diminuir esse desequilíbrio da musculatura que vai gerar esse joanete. E caso a gente não tenha sucesso, a gente tem cirurgias que vão fazer a correção dessas deformidades. E hoje em dia a gente tem cirurgias com técnicas muito avançadas, né? A cirurgia se tornou uma cirurgia muito boa de se fazer, com sucesso muito alto. O paciente ele sai andando do hospital, pra você ter noção. Então a gente evoluiu bastante essa cirurgia do joanete. Então existem alguns mitos que ficam na população. O meu vizinho falou que fez e voltou, ficou 3 meses sem andar. Isso hoje não existe mais, isso acabou. Hoje a gente evoluiu bastante, técnicas muito modernas, que conseguimos bons resultados e um pós-operatório muito confortável. Mas ainda a melhor opção é a prevenção. Sempre a melhor prevenção na medicina é a prevenção e os cuidados para não deixar evoluir qualquer tipo de doença, né? Doutor, muito obrigado pela sua participação. É isso, Vicente. A gente sempre traz esses temas importantes aqui para a população. Muita gente aí precisa utilizar um calçado durante boa parte do dia, então faça a opção de um calçado mais confortável, né? Como o doutor disse, ficar atento aos sintomas e, em caso de dor, desconforto, procurar um especialista no assunto. Volto com você no estúdio. Obrigado, PV. Agradece aí o nosso entrevistado. Bom dia para vocês. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. A partir da próxima terça-feira, dia 18, a concessionária CCR Rio-São Paulo irá alterar o horário das detonações de rochas na Serra das Araras. Elas passam a ocorrer na pista de subida, sentido São Paulo, entre 1 e 3 da tarde, de terça a quinta-feira. A mudança no horário tem como objetivo dar maior fluidez ao tráfego da região. Desde o início dos desmontes de rochas, em junho do ano passado, a concessionária, após a realização de estudos de tráfego, identificou a janela das 11h30 da manhã às 5 da tarde como um período com volume de tráfego menor, o que permitiu realizar essa nova alteração. Termina hoje a exposição Protagonismos, que reúne 105 obras de 59 artistas negros do acervo do Museu Nacional de Belas Artes na Galeria do Espaço Cultural BNDES, aqui no centro. Os trabalhos expostos datam desde o século XVIII até 2023 e mostram o protagonismo do negro nas artes visuais e é um dos principais depositários do patrimônio artístico do país. Entre os artistas estão nomes como dos mestres Valentim e Vitalino, além de Heitor dos Prazeres. Os curadores da mostra destacam nas obras as trajetórias de luta, resiliência, transgressão e heroísmo. A exposição é fruto de um acordo de cooperação técnica entre o banco e o museu, que está em reforma física e conceitual desde o segundo semestre de 2019. O Parque de Ideias segue com sua programação gratuita em fevereiro, trazendo oficinas, aulas magnas e shows para o público na Biblioteca Parque Estadual, no centro do Rio. Até o dia 26, o projeto idealizado pelo documentarista Márcio Debelian apresenta um cronograma repleto de atividades voltadas para o carnaval, o mercado da música e o audiovisual. Entre os destaques estão o show de Jardim Macalé, acompanhado de um bate-papo sobre seu histórico álbum de estreia, conduzido pelo jornalista Leonardo Lixotti, oficinas e palestras carnavalescas com Milton Cunha, Luiz Antônio Simas e Leonardo Bruno. Toda a programação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo site que está na tela. Bloco de carnaval, exposições, teatro e cinema. Assista agora todas as dicas da nossa agenda cultural para você aproveitar o final de semana.
bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. A agenda desta semana começa com a exposição Rio de Corpo e Alma, que está em cartaz na Gávea. Como parte das celebrações do aniversário do Rio, a exposição reúne um time de 10 artistas que foram convidados a criar obras inspiradas em um seleto acervo não exposto do museu. O trabalho tem o intuito de conectar o passado e o presente da cidade. A exposição fica aberta até o dia 9 de março, de terça a domingo, das 9 da manhã às 4 da tarde. A cidade de Niterói recebe a nova exposição do artista Fernando Contim. Com tinta e pincel, Fernando explora formas, cores e convida o público para uma experiência sensorial através da sua visão artística. A exposição fica na Sala Fernando Cândido de Carvalho até o dia 11 de abril, sempre de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 5 da tarde. O monólogo musical Meu Caro Amigo retorna ao Rio de Janeiro para uma nova temporada. Depois de anos viajando o país com sessões lotadas, o musical retorna para a cidade do Rio, contando a história do Brasil através da vida de Dona Norma, uma professora apaixonada pelas músicas de Chico Buarque. Pai, a verdade é que eu não torço pelo Botafogo, pai. Eu sou fluminense. Meu pai olhou para mim, caiu na gargalhada e disse: tudo bem, minha filha. Eu sempre soube que você gostava mais do Chico Buarque do que de mim. Agora eu era o herói. A peça fica em cartaz até o dia 25 de fevereiro, às segundas e terças, às 7 da noite, no Teatro Firjan SESI Centro. O SESI Copacabana exibe as últimas apresentações de Miró, estudo número 2. A peça reflete a trajetória e a obra do poeta nordestino Miró da Muribeca, e também destaca a vida da periferia de Recife e o cotidiano nordestino. O espetáculo fica em cartaz no mezanino do SESI Copacabana até o dia 16 de fevereiro, de quinta a domingo, às 8h30 da noite. E o filme Homens de Barro já está em cartaz dos cinemas da rede Cinesystem. Contando a história de amor entre dois homens, pegos em meio à rivalidade de suas famílias, Homens de Barro cria uma versão latina de Romeu e Julieta, ambientada no Rio Grande do Sul e dando destaque para um amor homossexual. O filme fica em cartaz nos cinemas da rede Cinesystem em todo o Brasil. O ator Gilson de Barros traz para o Rio de Janeiro a trilogia Grande Sertão Veredas, com 3 peças que estão em cartaz no Flamengo. Com direção de Amir Haddad, a trilogia fica em cartaz de 14 a 23 de fevereiro e reúne as peças Rio Baldo, com apresentações às sextas, No Meio do Redemoinho, aos sábados, e Julgamento de Zé Bebelo, sempre aos domingos. As apresentações acontecem às 7 da noite no Teatro Futuros, Arte e Tecnologia. O CCBB Rio recebe Vienem por Mim, um espetáculo que destaca a vivência trans. A peça é uma ficção, mas também aborda experiências universais para pessoas transexuais. A protagonista, Fábio Miraços, e a roteirista chilena Cláudia Rodrigues, ambas travestis, dão realidade para tudo que é explorado no palco. A peça fica em cartaz até o dia 2 de março, de quarta a sábado, às 7 da noite e aos domingos, às 6 da tarde. A classificação é de 16 anos. Tá escutando? É o som do carnaval chegando. Neste domingo tem ensaio aberto do bloco Orquestra Voadora na Fundição Progresso. Um dos blocos mais tradicionais do Carnaval do Rio convida o público para um show animado. Para mais informações, acesse o site da Fundição Progresso. A peça Fauna chega à cidade do Rio pela primeira vez e se apresenta em Copacabana. Fauna é um espetáculo um pouco diferente do que pensamos quando se fala de teatro. Apesar de ter uma dramaturgia concreta, a peça cria situações de interação e conversa com o público que levam os espectadores a fazerem parte da trama. O espetáculo fica em cartaz até o dia 23 de fevereiro, de quinta a domingo, sempre às 7 da noite, na Sala Multiuso do Sesc Copacabana. Vamos agora dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado.
Você vê aqui na tela Rio Bonito, que está com sol 26 graus, Rio das Ostras também sol 25 graus, São Pedro da Aldeia está nublado 25 graus e Saquarema com sol 25 graus nesse momento. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí do Pão de Açúcar, o dia amanheceu um pouco nublado, faz muito calor, nesse momento faz 26 graus, a máxima prevista para hoje é de 36 graus. Para o fim de semana, a previsão é de sol e calor, com temperaturas entre 23 e 37 graus. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo fim de semana para você!